Olá, caros alunos e alunas do IBET Brasil, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Ana Paula Herrera e hoje eu vim falar com vocês sobre o módulo Exigibilidade do Crédito Tributário do Seminário 5, que tratamos de IPI e IOF. Eu vou já dizer para vocês que eu gosto muito desses dois tributos. Eu sei que são tributos difíceis de estudar, mas o meu intuito aqui é facilitar um pouco o estudo de vocês, dar algumas dicas e dizer o que eu acho que vocês podem focar para discussões do seminário e também as discussões com os professores que darão a aula de conferência. Inicialmente, vou tratar com vocês do IOF. E já vou dizer para vocês que essa sigla IOF, em realidade, ela apresenta uma insuficiência da denominação. Porque a gente não está falando aqui de um imposto sobre operações financeiras tão somente. Isso é um conceito vago. Não é compatível com a regra constitucional que define esse tributo, porque ele, em realidade, ele tem como hipótese de incidência as operações de crédito, câmbio, seguro, relativas a títulos e valores imobiliários e também do ouro. Portanto, o que nós temos aqui como convergência é que esses impostos incidem sobre os negócios jurídicos, sobre as relações, sobre os atos jurídicos bilaterais, ok? Bom, feita esse primeiro recorte, eu quero falar para vocês que vocês precisam se basear, tanto no caso desse tributo que nós estamos estudando, que ele tem um fundamento de validade no artigo 153, como também no caso do IPI, os dois estão neste artigo. Então, algumas questões que eu falarei aqui também se aplicam para o IPI, tá? Então, o que a gente tem? O fundamento de validade para o imposto que incide sobre as operações de crédito, câmbio, seguro, títulos, valores imobiliários e ouro, enquanto ativo financeiro, está no artigo 153 e compete à União instituir esses impostos. Vejam, muito importante, é facultado ao Poder Executivo alterar as alíquotas deste tributo. E antes, o Poder Executivo, e quando a gente fala Poder Executivo, leia-se o Presidente da República. Há muito tempo atrás, lá no início da instituição desse tributo, ele podia alterar também as bases de cálculo. Olha isso, muita possibilidade, né? Mas com o passar do tempo, esse poder, que me parecia inclusive muito ilimitado, ele foi restringido, tá? Então, hoje, o Poder Executivo, o Presidente da República, ele pode alterar as alíquotas. E aí, algumas pessoas falam assim, nossa, mas pode alterar assim ao seu bel prazer? Guarda lá. Não necessariamente. Por quê? Esse tributo, ele tem uma função predominantemente extrafiscal. E ele é um instrumento de manipulação da política de crédito, câmbio, seguros e títulos. E notem que ele tem uma arrecadação bastante significativa. E muitas pessoas não o conhecem. Muitos advogados tributaristas não sabem a dinâmica desse tributo tão importante. Espero que com esse estudo vocês consigam avaliar de uma outra maneira, ter outros olhos para esse tributo que sim, ele é um tributo que vocês podem ter aqui alguns planejamentos para trabalhar junto com os clientes de vocês, tá? Os princípios constitucionais que são atinentes são o da legalidade e retroatividade. E uma dica, o da anterioridade, ele não é aplicável. Por quê? Porque esse tributo, ele pode ser aplicável já no dia, né? A alteração da alíquota pode ser aplicada já no dia que o Poder Executivo fizer a mudança na legislação, ok? Então, notem, em realidade nós temos 5 impostos diferentes. E aí, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção e que traçassem as 5 regras matrizes, porque é aí que vocês efetivamente vão conhecer o tributo. Notem que não é necessariamente um imposto que incide
apenas sobre operação financeira. E tem uma tese também relacionada a isso, e é interessante que vocês entendam o que é uma operação de crédito, porque é uma das operações mais conhecidas, né? E o que precisa ser para ter uma operação de crédito? E já me direcionando aí para as questões que vocês têm no seminário, é muito interessante que vocês analisem os conceitos jurídicos. Qual é o conceito jurídico de uma operação de crédito? O que é um mútuo? Né? O que é um contrato bancário? O que é um contrato de desconto? O que é uma factoring? O que uma factoring faz? Qual é a diferença de uma factoring e de uma instituição financeira? Certo? Com isso, vocês vão chegar às conclusões próprias de vocês e não necessariamente repetir o julgado, por exemplo, do STF, que o ano passado fez aí a sua interpretação sobre a incidência do iocrédito nas factorings, ok? É interessante que vocês, sem dúvida, conheçam o entendimento do STF, isto é óbvio, mas vocês também precisam ter a própria interpretação de vocês para dizer se esse entendimento está correto ou não está correto do ponto de vista jurídico. Uma outra questão muito importante que está em voga é a discussão sobre os contratos de conta corrente entre empresas do mesmo grupo econômico. Ora, vocês precisam entender o que é um contrato de conta corrente do ponto de vista de direito privado. Quais são as empresas que poderiam estar nesse mesmo grupo? Isso é um mútuo? É um financiamento? Enfim, o que é isso? Tá? Entendam também as discussões do CARF. Como é que o CARF vem julgando essa tese? Né? E a Receita Federal? Quais são as soluções de consulta que eventualmente já existam sobre o tema? Certo? Então, eu convido a vocês a evoluir o estudo do IOF, porque é um tributo que tem muita possibilidade, muito desenvolvimento, e eu acho que vocês vão gostar. Agora, passando para o IPI. Também é um tributo que eu gosto muito, e o IPI, o que é fundamental? É que vocês compreendam que o fundamento de constitucionalidade também está naquele artigo 153, que eu mencionei para vocês, que diz que compete à União instituir impostos sobre produtos industrializados e que também é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e limites estabelecidos na lei, alterar as alíquotas deste tributo. Algo que é diferente do caso do imposto sobre as operações que nós falamos recentemente, é que no caso do IPI, esse tributo ele é seletivo em função da essencialidade do produto. Ele não cumulativo e compensa o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, mas a não cumulatividade dele não possui as mesmas restrições que existem para o caso do ICMS. Então, fica uma dica para vocês para até avaliarem os entendimentos que o STF já apresentou no passado sobre as discussões relacionadas a créditos quando existe isenção, alíquota zero ou não tributação, ok? E um outro ponto que é importante é que, no caso do IPI, não incide sobre os produtos industrializados que são destinados ao exterior. Quando vocês avaliam o que é o produto industrializado, o CTN estabelece um conceito, né? E nesse conceito, vocês precisam verificar que ele envolve beneficiamento, montagem, acondicionamento ou recondicionamento, renovação ou recondicionamento. Então, estudem cada um desses para vocês entenderem melhor as operações, ok? Pensando agora nos princípios, a gente pode também dizer que o princípio da legalidade, ele possui uma flexibilização. O princípio da irretroatividade, ele é presente, é impossível a exigência do IPI para fatos geradores anteriores à edição da lei. E no caso das regras matrizes, eu vou dizer para vocês que o artigo 46 do CTN nos permite dizer que é possível traçar 3 regras matrizes. Uma para IPI produtos industriais, a segunda do IPI importação e a terceira de IPI arrematação. Só que no caso desse último, não há vigência da lei,
Então, atualmente, nós não temos a incidência do IPI arrematação, ok? Pensando em algumas decisões muito importantes que nós tivemos recentemente no STF, eu gostaria que vocês focassem especialmente nas discussões que dizem respeito à manutenção dos créditos de IPI sobre aquisições de insumos, né, como eu mencionei, aqueles que são sujeitos a alíquota zero, isenção, como era antes da Constituição, como era depois e como é o entendimento do STF relacionado a essa discussão, o que envolve dizer sobre a não cumulatividade, que na minha opinião ela é diferente no caso do ICMS para o IPI, porque no caso do ICMS a Constituição Federal faz restrições a essas questões de isenção, por exemplo, ok? Recentemente também teve uma discussão relacionada à incidência, na verdade, sobre a inexistência de crédito presumido nos casos de produtos isentos utilizados na produção de bens tributados pelo IPI. Então, avaliem também essa decisão. O IPI, saída de produto importado destinado à revenda, tem um caso muito importante do recurso extraordinário 946-648, que em 2020 o STF declarou constitucional a incidência do IPI na revenda de produtos importados, mesmo quando não há beneficiamento do bem entre a importação e a revenda. Então, avaliem essa discussão. Também tivemos uma decisão em 2020, vejam, no âmbito aí de Covid, né? Mas o STF também decidiu, o plenário, em sessão virtual, que é constitucional, o artigo 3º da Lei 7798 de 89, portanto, é uma discussão relacionada a IPI de bebidas frias, acho que é interessante que vocês estudem. Também uma tese que foi fixada em repercussão geral, relacionada ao direito ao creditamento do IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem, relacionada a produtos adquiridos na Zona Franca de Manaus. E recentemente nós também temos uma medida provisória, a 1034, que foi publicada em 1 de março de 21, que faz uma limitação do benefício previsto na Lei 8989 de 95, relacionada à aquisição de automóvel por pessoas com deficiência, ou seja, ela faz uma limitação da isenção do IPI. E também altera a prorrogação do prazo de aquisição de um novo automóvel, né? Ou seja, limita o direito de isenção do contribuinte, pessoa com deficiência. E aí eu acho que é importante que vocês também avaliem essa questão. Enfim, em linhas gerais, são esses temas que me parece que são importantes, que vocês foquem. Gostaria que vocês estudassem bastante esses dois temas gerais, né, esses dois tributos masters, e que vocês tenham aí uma boa aula, boas discussões, e nos vemos numa próxima. Um abraço para vocês.